Prof. Dri, quando que eu sei se eu preciso ou não preencher um rosto? Onde eu preciso preencher um rosto? Vou te explicar de uma forma simples, fácil, que você nunca mais vai ter essa dúvida. Tudo bem? A gente vai começar a estudar o rosto do paciente. Daqui a pouco isso vai ficar fácil para você. Você vai bater o olho no rosto do teu paciente e você vai entender o que precisa ser feito. Mas até lá eu vou te dar algumas dicas simples, rápidas e fáceis para que você consiga guiar o seu tratamento com os ácidos hialurônicos e consiga resolver o problema de qualquer paciente. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de preencher, se o paciente tiver flacidez, você precisa bioestimular. Tudo bem quanto a isso? Por quê? O bioestimulador vai garantir uma retração desse tecido e vai evitar que você precise inflar o rosto do paciente com muito ácido hialurônico. Então, primeiro você reduz o excesso de pele para que pouco produto de preenchimento já seja suficiente para o rosto dar contorno. Tudo bem? Segunda coisa, a gente vai olhar para as sombras do rosto e não para a luz. Então, o detalhe para um bom harmonizador, para que a arte seja feita de uma forma linda de se ver, a gente vai olhar para a sombra. Onde tem sombra, muitas vezes precisa ser colocado luz. Tudo bem? Como que eu vou saber isso? Olhando as continuidades faciais. Então, por exemplo, região do terço médio, nós temos coxins de gordura. Se eu consigo perceber esses coxins de gordura, não tem continuidade. Então, eu preciso fazer preenchimentos pontuais para que tenha homogeneidade no tecido, ok? E de uma forma geral, quando que eu sei se eu posso ou não posso, por exemplo, fazer uma ancoragem facial, que seria preenchimento de têmpora, preenchimento de arco zigomático, fazer lifting facial com ácido hialurônico? Eu vou te ensinar uma forma de analisar o rosto do paciente para você entender, posso ou não posso colocar preenchimento no arco zigomático? Posso ou não posso colocar preenchimento em região de ângulo de mandíbula e no queixo na perfiloplastia? Então vamos falar primeiro de ancoragem facial. Eu vou precisar de duas medidas principais no rosto do paciente. Você pode fazer com um fio dental, transferindo a medida para uma régua. Você pode fazer com um paquímetro, do jeito que ficar mais fácil para você. Você vai medir região de inserção do cabelo até o pogônio mole, que é o ponto mais proeminente do queixo, e vai ver a altura da face do teu paciente. Quantos centímetros tem nessa altura da face? E aí você vai pegar a região de arco zigomático até arco zigomático contralateral e vai fazer essa medida no ponto mais proeminente dessa região, na curvinha do rosto. Tudo bem? Como se fosse o canino do rosto. E você vai fazer uma divisão para saber se a largura do rosto está 75% da altura dessa face. Por que que isso é importante? 75% é a medida ideal, a largura é 75% da altura da face. E se tiver maior que isso, quer dizer que a região da largura da face é muito grande para a altura. Então, eu não posso acrescentar volume no arco zigomático. Ao contrário disso, digamos que o rosto seja muito longo, aí sim, tranquilamente, eu consigo acrescentar volume sem deformar o paciente. Tudo bem para essa primeira regra? Simples, rápido e fácil, altura por largura. Mas aí entra outro detalhe, a harmonia total. Então aí a gente vai dividir entre rostos femininos e rostos masculinos. No rosto feminino, nós vamos pegar as medidas bizigomáticas, que a gente já falou aqui, né, também chamada de zizi, e vai comparar com as regiões bigoníacas, que aqui é a região do músculo masseter. A região zizi tem que ser proporcional à região gogol, também para as mulheres, na porcentagem de 75%. Ou seja, a região bigoníaca tem que ser 75% menor do que a região bizigomática para as mulheres. E isso é muito importante, a gente tem visto muitas pessoas, muitos profissionais não seguir essa regra e acabar masculinizando a face das mulheres. Ah, porque tá na moda ângulo de mandíbula, eu vou preencher. Não é assim que funciona. Se você quer ser um bom profissional, você precisa seguir as regras de naturalidade, né? Não existe um rosto naturalmente quadrado para mulher, ou é muito pouco provável, não é? E quando a gente fala de homem, essa proporção muda um pouquinho. Para o homem, é comum e é aceitável que a região bigoníaca seja
igual à região bizigomática. Então eu consigo trabalhar um pouquinho mais lateralmente na região de masseter dos homens para deixar um ângulo mais marcado, porque isso é uma característica masculina. Tudo bem? Então são duas coisas muito importantes. As mulheres precisam ter o rosto mais em formato de diamante, mais triangulado, e os homens aceitam rostos mais quadrados. Isso é bem importante para não deixar os rostos femininos masculinizados. E ao contrário também é verdade. Outra coisa importante, a gente vai falar de perfiloplastia. Então nós vamos analisar o perfil do nosso paciente. Nós temos uma linha que é a linha vertical verdadeira, que é uma linha muito importante de ser analisada, que ela passa da base da inserção da raiz do nariz até a linha do pogônio mole no queixo, região mais anterior do queixo, e essa linha perpendicular ao solo. E essa linha perpendicular, isso, perpendicular ao solo. O que a gente precisa analisar nessa linha? Se ela está coincidindo, se o queixo está coincidindo com a base do nariz. Se o queixo está muito para frente, nós podemos preencher a região de pré-maxila, região de fossa canina, para que nós consigamos preencher região de pré-maxila, região de fossa canina, para que a gente consiga uma harmonia desse perfil. E se o queixo não alcança a linha, nós preenchemos o queixo para que a gente harmonize esse perfil. Só que no meio do caminho nós temos o lábio, e isso é importante a gente prestar atenção. A projeção do lábio vai fazer toda a diferença na harmonia do perfil e na perfiloplastia. Se base do nariz e queixo estão coincidindo na linha, mas se o lábio não passa ligeiramente essa linha, o que é o ideal? O lábio superior passar 2 milímetros e o lábio inferior tocar ou passar 1 milímetro essa linha. A gente vai precisar fazer preenchimento labial a fim de projetar o lábio do nosso paciente. Isso vai deixar o perfil muito mais harmônico. Tranquilo? Tudo bem? Outra coisa importante a ser analisada é o sulco lábio mentual, que é esse buraquinho que fica no final do lábio inferior até a projeção do queixo. E isso é importante porque se você projeta queixo, projeta lábio e esquece desse sulco, fica uma região muito desarmônica. Chama muito atenção para essa região. Tem pacientes que já têm esse sulco marcado, precisa prestar atenção para fazer o ajuste também. Tranquilo, pessoal? Ficou mais claro de analisar um rosto? Então a gente vai olhar para o paciente, analisa a altura e largura. Como é que tá? Cabe arco zigomático? Cabe região de queixo, por exemplo? O rosto é muito curtinho, então eu posso alongar a face com preenchimento do mento. Segundo ponto, zizi gogô, faz essa proporção para saber se cabe ângulo de mandíbula. Em homens e em mulheres a gente vai ter a proporção diferente. Terceira análise, e também muito importante, a perfiloplastia, análise do perfil do paciente para saber se pré-maxila está na posição, para saber se queixo está na posição, para saber se o lábio e os sulcos também estão na posição. Se você abrir os olhos e se atentar para isso, a gente diz que quem vê não desvê mais, você vai trabalhar de uma forma muito mais segura, com resultados muito mais naturais. Precisa saber disso para fazer a harmonização facial. Espero ter ajudado. Um beijo da Prof. Dri para você.